Só colocar. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Uma bênção, né, estarmos mais uma terça-feira juntos para estudarmos Boa, esse livro Dana. que realmente tem nos ensinado muito, a Revolução do Espírito. E nós já vimos as duas primeiras partes do livro, que fala sobre a promessa do Espírito Santo e sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar início à parte prática. E o tema de hoje, irmãos, é muito especial. Batizados com o Espírito. E quando eu pensei nesse tema, me veio o senhor à mente, pastor Manassés. Ok, E eu acredito muito que foi o Espírito Santo. E o pastor amém. Manassés, ele vem trabalhando, né, questão do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a importância de nós termos nossos sentidos, né, limpos para que o Espírito possa falar conosco. Então, é uma pessoa muito especial, muito querida para nossa família, são amigos queridos. Gente, Ele, obrigado. a Claudinha, dá um abração na sua esposa. E, pastor Manassés, Obrigado. estamos muito felizes aqui com a sua presença, que Deus abençoe. Manassés Queiroz, eu não consigo parar de chamar de pastor, porque para mim vai ser sempre pastor. Ele é teólogo, E o ele Jonathan agora foi ordenado, pastor. Foi ordenado, amor. Jonathan. Obrigado. O filho dele foi ordenado, né, como pastor, louvado seja Deus. Tem dois filhos, o Jonatas e E a a, Sarinha. me lembrem, E a Sara. Sara. A Sara, que é nutricionista, e o Jonatas é pastor, pastor Jonatas, casado com a Cláudia Queiroz, uma mulher de Deus. E ele também é terapeuta familiar e tem feito um trabalho lindo juntamente com sua esposa, rodando aí o Brasil e o mundo, pregando e ajudando muitas famílias. Então, pastor, seja muito bem-vindo e que o Muito Espírito o obrigado. use poderosamente. Amém. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Então vamos orar. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para um propósito específico. Esse propósito está no teu coração. E para que nós possamos falar de algo tão lindo, tão maravilhoso, tão necessário para a nossa vida, dá-nos o teu espírito, ilumina a nossa mente e coloque no nosso coração a tua palavra e nos aproxime de Cristo Jesus. Por favor, nos ajude neste momento, iluminando a nossa mente, impedindo que cometamos algum erro, alguma falha na interpretação, no entendimento, no conhecimento, mas que alcancemos o puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que desejamos. No nome de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nós oramos. Amém. Amém. Então, capítulo 9 deste livro que tem o título A Revolução do Espírito, e o Espírito ele realmente revoluciona a vida da gente. E essa revolução, ela é progressiva. Ela não é um fato único, isolado. É uma experiência. É uma experiência de crescimento, de desenvolvimento, de aprofundamento na experiência com Cristo Jesus. Ok? Então, olhando aqui para o capítulo 9, eu gostei aqui da exposição histórica. Charles Finney, ele foi conhecido como um dos maiores evangelistas aí da sua atualidade. Ele foi criado ali na região de Nova York, foi primeiro professor, depois ele foi assistente judiciário e, por fim, com uma experiência tão forte que ele viveu com o Espírito Santo, ele se tornou evangelista e um dos evangelistas muito influentes, muito influentes. E na experiência dele, é, ele diz o seguinte, que aos 26 anos de idade, ele frequentava ali a igreja, tinha a sua Bíblia, era frequente nas reuniões. Entretanto, ele tinha uma dificuldade muito grande. Ele não entendia, não assimilava, não entrava na vida dele, não entrava no coração dele o Evangelho. É possível que isso esteja acontecendo com muita gente que frequenta a igreja.
houve pregações, houve sermões, houve apelos e houve até ver manifestações muito fortes, mas não entra, não entra, não entra e se acostuma. Isso estava acontecendo com o Charles, até que num domingo à noite ele decidiu tomar uma providência em relação à sua salvação e leu a Bíblia durante 2 dias inteiros. Pronto, vou resolver meu problema. Vou passar 2 dias lendo a Bíblia, no final eu vou estar salvo. E aí foi quando, na manhã seguinte, ele ouviu uma voz interna lhe dizendo, né, lhe apontando para o que ele havia feito. A tentativa dele foi de produzir por meio de sua justiça própria, a salvação, e que isso não funcionaria. E ele ficou muito assustado com isso, né? Mas isso abriu a mente dele, abriu a perspectiva. E ele começou a fazer uma busca muito forte, muito intensa. E, numa certa ocasião, ele indo para o escritório, ali para suas funções como assistente do judiciário, novamente veio uma outra mensagem no coração dele, e ele parou, se desviou do caminho e foi para debaixo de uma árvore para orar, para falar com Deus, para clamar a Deus. E foi uma experiência um pouco estranha, porque não sabia se observava as pessoas ou, né, ou se ligava naquilo que ele estava fazendo. Mas Deus iniciou um processo, né? O Espírito iniciou um processo muito profundo de, de conquista daquele coração e de correção da sua mente, né? Então, ele começou a ser orientado e corrigido em suas expectativas pelo próprio Espírito Santo. E ao entrar em contato com as pessoas, ele ficou impactado de ver como as pessoas ficavam impactadas com aquilo que ele apresentava, com aquilo que ele falava, com as orações que ele fazia. E ele viveu isso especialmente como rapaz, que ele se assentou para jantar, e o trabalho deste rapaz era destilar uísque. E esse rapaz ficou muito impactado, muito pressionado, e no dia seguinte entrou em contato com ele dizendo: Olha, algo especial aconteceu no meu coração e eu me converti, né? Então, assim, durante 30 anos, os 30 anos seguintes, ele passou a pregar sobre este tema e se aprofundar no tema da recepção do Espírito Santo. Então, esse foi um marco muito importante. E o livro, ele abre, né? Estou apenas fazendo aqui um resumo, né? Aí, o batismo do Espírito na história. Isso aqui também é interessante. Começou lá no segundo século, uma busca muito especial aqui feita pelo Montano. Especial, entretanto, a gente vai percebendo aqui a contrafação, né, em andamento. Esse Montano era um sacerdote pagão que se converteu, mas entendia que a igreja estava espiritualmente morta e começou a buscar a mesma ou uma experiência similar ao que ele conhecia do Pentecostes. Só que ele avançou, ultrapassou o cânone das Escrituras e começou a trazer, né, para o campo pessoal a inspiração do Espírito Santo e fazer uma busca nesse sentido. Todas as vezes que a gente sai da palavra de Deus para buscar, né, fora da palavra de Deus, informações ou uma experiência voltada à manifestação do Espírito Santo, nós vamos certamente cair no engano, assim como ele caiu no engano e começou a trazer para si, não, o título de Eu sou o mensageiro do Espírito Santo. Ele caiu completamente numa contrafação, e aqui foi um ponto de partida,
né, de um trabalho do inimigo de Deus de fazer uma contrafação terrível durante a história, ok? Houve também nas controvérsias aqui cristológicas e trinitarianas do século seguinte, fizeram com que a obra e a pessoa do Espírito Santo ocupasse uma posição secundária diante das questões teológicas, né? A gente pode ver também que no início ali do movimento, esse movimento profético que é a Igreja 27º Dia, havia uma compreensão muito limitada a respeito da pessoa do Espírito Santo. E o Senhor Deus foi conduzindo a sua igreja, fazendo revelações progressivas, progressivas, mas todas, né, orientadas pela palavra de Deus, como deve ser, que o Espírito Santo não apresenta nada que não seja ali a partir daquilo que ele revelou, daquilo que ele inspirou os seus profetas. Ok? Então, no protestantismo, a gente vai encontrar a linha calvinista, que tinha uma ênfase muito exagerada na soberania de Deus e, e alegava que uma vez salvos, salvos para sempre, ou estamos predestinados para a salvação. Quem foi destinado para a salvação vai ser salvo de um jeito ou de outro. E encontrou aí com uma interposição de John Wesley e também outros arminianos, que acreditavam que a Bíblia ensinava a livre escolha, a questão do livre-arbítrio. Mas surgia aí uma ênfase muito grande na santificação. E a santificação, né, feita pela presença do Espírito Santo. E aí nasceu nos Estados Unidos este movimento chamado movimento de santidade, movimento de santidade, feito pela ação do Espírito Santo. Então, eles foram caminhando por esses entendimentos, né, e as contrafações, a batalha ela dava a sequência porque o diabo ele não perdeu nenhuma chance, né? E o fundador do movimento pentecostal moderno, o Charles Fox, né? Ele também adotava essa busca pela santidade vinda pelo derramamento, pela chuva serôdia. Então, por que que eu preciso derramamento do Espírito, desta chuva forte, torrencial? Essa chuva serôdia do Espírito Santo. Eu preciso por uma questão de santidade. E como que eu sei se eu estou recebendo ou não, além da minha vida, né, de santidade? Como que eu sei disso? Pela, é, por falar em línguas. Então, é, o falar em línguas estranhas se tornou uma evidência de acordo com o Charles Fox, né, o movimento pentecostal moderno, tornou-se uma evidência do batismo do Espírito Santo. Se você fala em línguas, você está batizado. Se não fala em línguas, você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, né? Uma pessoa se aproximou de mim um dia desses e disse assim, um evangélico, e disse assim, eu ainda não consegui ser batizado pelo Espírito Santo. Eu disse, como que você sabe que você não conseguiu? É porque eu ainda não consegui falar em línguas. Aí eu disse: Ó, você quer que eu te ensine a falar em línguas? Aí ele disse: Quero, me ensina a falar línguas. Então vamos entender alguma coisa. Olha, primeiro precisa acontecer um fenômeno psicológico de saturação das suas células nervosas e tal. E aí eu fui explicando para ele cientificamente como isso funciona e ele foi entendendo. Foi caindo a ficha. Ele disse: Ah, então é assim? Se for assim, qualquer um pode. Eu falei: Sim, qualquer um pode. Por quê? Porque não é assim. Não é assim? Mas por que que tanta gente fala? Sim, fala porque ou vive ou experimentou este fenômeno ou está inventando. E pelo que a gente ouve por aí, não é muito difícil de inventar. E aí eu dei para ele alguns exemplos.
de termos inventados que são que vieram, que se tornaram muito típicos. E aí ele disse: Ah, então isso não vem de Deus, olha. Então existe um verdadeiro dom. E aí pude explicar para ele. Então, veja só, lá na esse um estudante, o Agnes Asman, né, em 1º de janeiro de 1901, ele falou em línguas e foi algo, houve um êxtase, foi algo realmente impactante e as pessoas começaram então a seguir. Esse é o movimento pentecostal moderno, ok? Agora, por volta de 1906, essa rua Azusa é uma rua famosa de Los Angeles. Nessa rua havia uma congregação que começaram a viver uma série de experiências incríveis, e essas experiências de sobrenaturais, de curas e manifestações físicas, e as pessoas sapateavam e viviam aquele êxtase, aquela coisa toda. Isso deu início a a essa experiência, né, do pentecostalismo de uma maneira mais intensa, mais forte, né? E abriu uma onda. E essa onda, em 1960, pegou de uma forma muito forte o movimento carismático. E isso começou a atingir a Igreja Católica, Episcopal, a Luterana, Metodista, os congregacionalistas, várias linhas pentecostais surgiram dentro dessas igrejas. E isso foi provocando, assim, uma onda muito expressiva. Por quê? Porque é rica em emoção, é rica nas sensações do coração. Há manifestações sobrenaturais, muita coisa acontece e as pessoas se tornam emocionalmente dependentes de tudo isso. Então, é aquela experiência cristã baseada nas sensações e não na palavra de Deus. Palavra de Deus é quase que não é aberta. Um verso ou outro para poder apoiar pretensamente fazerem um apoio ao que eles estão vivendo. Mas o que é mais forte, mais intenso para eles são as sensações. Então, o cristianismo baseado nas sensações. Então, o movimento carismático pentecostal é o mais rapidamente, é o que mais cresceu e trazendo, arrebatando milhares de pessoas, né? Aqui está apresentando um dado: 600 milhões de adeptos em âmbito mundial, quase um terço de toda a cristandade, ok? Então, as contrafações são incríveis, o diabo realmente ele faz e acontece. Eu me lembro que eu conheci um rapaz recém-formado em teologia. Eu comecei a conversar com ele e eu comecei a perceber algumas coisas diferentes nele. Aonde ele ia, tinha alguma manifestação e ele intervia e coisas aconteciam. E eu vi, eu enxerguei uma irmã numa igreja em que eu estava ali perto, estava vendo ali, ele pregou e uma irmã chegou e disse que estava com uma dor crônica, estava cansada de ir aos médicos e tal. Ele pegou a perna desta mulher, colocou a mão, impôs a mão e orou, e ela relata que ficou curada, nunca mais doeu. E então isso tudo é muito impactante, muito envolvente. E eu fui acompanhando ele, conversando, dialogando. E, e aí eu entrei um pouquinho mais na experiência dele. Disse: quando que essas manifestações começaram a acontecer com você? Quando? Me conta. Fui ganhando confiança dele e tal. Aí daqui a pouco ele me contou: olha, ele foi numa igreja evangélica e uma pastora colocou a mão sobre ele e ele caiu. E quando ele se levantou,
ela fez uma ministração e ele sentiu algo muito forte. Ele realmente ficou empoderado, segundo ele, pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele tinha um dom da cura, ele tinha um poder. Um pastor adventista recém-formado no nosso meio, né? Ali no pentecostal de primeira. E eu fiquei muito preocupado, porque eu comecei a perceber a origem deste poder. Conversei com ele muito, fui conversando, dialogando, dialogando, mas ele, altamente empoderado, não queria ouvir. E eu disse para ele: olha, o que você experimentou foi algo que encanta o coração, que apaixona o coração. Você sente um poder com você, não é? E ele disse: eu sinto poder comigo, eu tenho um poder. O poder está comigo. Eu posso curar qualquer pessoa. Então eu vi aquele arrogo, aquela autoempoderação e eu disse o seguinte: para a sua salvação, você precisa abrir mão disso e se converter novamente a Cristo Jesus. Porque quem está agindo em você e por meio de você não é o Espírito de Deus, é o espírito maligno. Eu sei que isso é difícil demais você ouvir isso, é difícil demais de você abrir mão disso. Mas, se você não fizer isso, você está perdido. Porque o poder que você tem ou acha que tem não vem de você. Isso vai lhe custar muito caro. Essa foi a última conversa que eu tive com ele, porque ele não aceitou conversar mais comigo, se afastou e foi embora. Saiu do ministério, saiu da igreja e começou um movimento dele. Entende? Então, olha só. Me lembrei de outro caso também. Um advogado da igreja adventista, a nossa igreja, muito curioso. Ele estava numa cidade, ele passou em frente a uma igreja, e quem que estava lá pregando e ministrando? R. Soares, ok? E ele ficou curioso e entrou. Quando ele entrou, ele sentou lá atrás e ficou prestando atenção nas curas e naquelas manifestações todas e tal. Ele ficou prestando atenção. E ele tem um problema de miopia bastante acentuado, um óculos, né? Pelo menos aí com uns 3 graus ou mais. E ele e o pastor lá, o R. Soares, disse: Deus está me dizendo que tem um advogado aqui e que vai ser curado agora, da visão. Aí ele pegou o óculos e tirou o óculos. Ele não enxergava nada sem óculos. Quando ele tirou o óculos, ele enxergou tudo. Ele enxergou tudo. Ele levou um susto. Aí ele entrou em oração e disse: Senhor, eu abro mão desta cura, porque isso não vem de ti. Eu rejeito. Na hora que ele fez essa oração, ele novamente começou a enxergar tudo embaçado, botou o seu óculos e saiu da igreja para nunca mais entrar numa igreja dessa. Tá com seu óculos, é uma miopia forte. Se ele não tivesse rejeitado essa cura, ele estaria espiritualmente comprometido. Nós estamos falando de manifestações muito intensas e muito fortes. Na sequência aqui do livro, existem aqui, ó, 3 visões do batismo do Espírito Santo. 3 visões. A primeira é o foco na conversão, né? Então, durante os séculos, né, o conceito de batismo do Espírito Santo nas igrejas protestantes estava ali no foco da conversão. Então, se você recebeu o Espírito Santo, você se converteu. Se você não recebeu, você não se converteu. Então, a ênfase era essa. A segunda visão é quando os holofotes foram para a santificação instantânea, automática. Receber o Espírito Santo, a minha vida está santificada automaticamente, plenamente santificada. Estou com o Espírito Santo
John Wesley gostava muito dessa posição, ele fazia uma ênfase muito grande, né, para o testemunho, uma vida santificada. Então, a ênfase dele foi muito forte para a santificação. Já pós-Wesley, a ênfase começou a ser dada para o poder. O poder, o poder, o poder. Então, se você tem o Espírito, você tem o poder. Se você foi batizado pelo Espírito Santo, você tem um poder. Então, o foco nas manifestações, nas curas, nos milagres, no poder. E o poder encanta, o poder impressiona, o poder, né, ilude as pessoas. O falar em línguas, o profetizar, operar milagres, essas manifestações todas de poder. Então, observemos todos, né, que são visões equivocadas. E essas visões, elas estão, elas estão com um erro exatamente no tipo de foco, tipo de ênfase. Se eu busco a presença do Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo para eu ter uma vida santificada, eu posso cair num problema. Se eu busco o Espírito Santo para ter, assim, uma vida cheia de poder, eu posso ter outros tipos de problemas. Então, é necessário que a gente entenda, e o livro, na sua sequência, tem, né, tratado muito dessa questão. É necessário que a gente passe por essa revolução progressiva do espírito, mas com uma compreensão harmônica. A ação do Espírito Santo, ela é feita, ela é dada para nos conectar com Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos usados de acordo com a sabedoria do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Nós não podemos usar o Espírito Santo, e no pentecostalismo há uma tendência de receber o Espírito Santo e depois de usar o Espírito Santo. Então eu ordeno, eu determino, tem que ser assim, tal, não aceito. Então, assim, as pessoas querem usar o Espírito Santo. No nosso entendimento bíblico, sabemos que o ser humano é apenas um simples canal, nenhum mérito para o ser humano. Isso não torna o ser humano mais poderoso, com status de santidade mais elevado, não torna uma pessoa mais cristã do que todas as outras, não eleva o nível desse cidadão em meio à sua comunidade religiosa. Não. É apenas um instrumento simples, humilde, singelo e que jamais deve chamar atenção para si mesmo. E o Espírito Santo determinará, escolherá o que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito, e no momento que deve ser feito é o Espírito Santo. Então, da nossa parte, o discernimento espiritual para estarmos sensíveis aos comandos do Espírito Santo. Jesus apresentou o Espírito Santo como, além daquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo também é o Espírito da verdade que nos guia ao caminho. É Ele que nos guia, é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é Ele que nos usa de acordo com o propósito. Ok? Então, assim, evidências no Novo Testamento. A primeira evidência é uma manifestação extraordinária, um batismo tremendo que aconteceu ali por ocasião do batismo nas águas de Cristo Jesus, né? A, a, por, por meio de um símbolo da pomba, o Espírito Santo se manifestou, o Pai se manifestou. Que momento maravilhoso, que momento lindo, tão poderoso, né? Ali nas águas, o Espírito Santo se manifestando de uma forma muito especial na vida de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Em segundo, segunda ocorrência aqui no Novo Testamento, é no dia de Pentecostes. Foi fantástico. Ali o Espírito Santo, ele fez questão também
de fazer manifestações audiovisuais. Ali foi um marco, um derramamento especial na vida ali dos apóstolos e de outros que estavam ali em condições de fazerem esta recepção tão forte, tão intensa. Então, ali eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começou a falar em glossa, em línguas de nações. Atos 2, a gente vê essas manifestações, algo realmente tremendo, extraordinário, por escolha do Espírito Santo, para marcar como um marco profético, inaugurando realmente a igreja cristã, que é a continuidade de uma única igreja, a Igreja de Cristo Jesus, desde sempre, né? Desde o Velho Testamento, empoderando essa igreja com o seu poder para a obra, para o resgate do ser humano do pecado, para o anúncio do evangelho. E a terceira, né? Mais uma vez, um grupo de discípulos estava orando, pedindo a intrepidez para pregar a palavra de Deus, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, lá em Atos 4:31, né? Então, assim, ó, basicamente o que aconteceu aqui não foi um novo batismo, mas foi uma dotação do Espírito Santo, de uma forma especial, oferecendo uma continuidade na experiência anterior, né? Eles já receberam. Então não existe essa de uma vez que recebeu o Espírito Santo, recebeu para sempre. Não, é uma experiência contínua. Andar no Espírito, se relacionar com Cristo por meio do Espírito. Em quarta ocorrência, é a conversão dos samaritanos. E Filipe foi grandemente usado por Deus, né, para quebrar o protocolo judaico, os preconceitos difíceis, complicados, até João e Pedro, né, e os discípulos vítimas deste preconceito cultural, né? E houve ali milagres de cura, expulsão de demônios. E os samaritanos deram crédito para Filipe e iam sendo batizados e recebendo ali o Evangelho. O quinto caso, o caso de Saulo, esse caso é clássico, né? O caminho de Damasco, ali o encontro com Cristo Jesus, foi algo realmente extraordinário, né? E Ananias, quando foi orar pela, sob a ordem do Espírito, orar por Saulo, Saulo então ficou cheio do Espírito Santo e recebeu uma cura, ok? Ali, as escamas caíram dos seus olhos, enfim, e pôde, iniciar o seu ministério ali, cheio do Espírito Santo e de uma experiência contínua. Sexto, né, a figura de Cornélio. Pedro. Aqui diz que Pedro, em Atos 10, 44, 45, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles ficaram impressionados. Sobre os gentios também? Não é possível. Não é só para os judeus? É, era sempre muito difícil essa questão, um grande desafio, né? Ali o Filipe também com o etíope também, que experiência extraordinária, né? E sétimo aqui, ah, em Éfeso, né? Na Ásia Menor, ali Paulo encontrou 12 discípulos, né? 12 discípulos. E Paulo perguntou: vocês foram batizados pelo Espírito Santo? E eles disseram: não, o que que é isso? A gente nem sabe o que é isso. Então, Paulo fez ali um procedimento de um batismo muito especial e eles se perceberam ungidos, e se perceberam também cheios do Espírito Santo, não é? Bom, essas são as ocorrências. E agora,
já partindo aqui para os finalmente, quando somos batizados pelo Espírito? Quando? Pedro, ele disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38. E na sequência ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, os gentios. Ok? Aí é o 39. Então, assim, a partir do momento em que somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, e nós aceitamos o Evangelho, é a ação de quem? Do Espírito Santo. Já é uma ação do Espírito Santo, que já está conduzindo, convencendo este coração à experiência do Evangelho. O Evangelho, ele não exige santificação. O Evangelho exige duas experiências: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O Evangelho produz a partir daí a santificação. Então, a minha primeira experiência com o Evangelho é de arrependimento e fé. Com arrependimento feito pelo Espírito Santo e a fé concedida como um dom de Deus, dada pelo Espírito Santo, eu então sou conectado a Cristo Jesus e Cristo Jesus imputa a sua justiça sobre mim. A partir deste momento, né, Cristo Jesus ele vai operando no meu coração, na minha vida, sobre a ação do Espírito Santo. Por quê? É, Cristo Jesus é o meu Salvador. O Pai o concedeu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá. Cristo Jesus é o meu Salvador. E daí, se eu não tenho vontade? E daí? O que ele fez por mim, ele é meu Salvador, me salvou, mas não tenho vontade. Não me interessa. Não me preocupo com isso. Não acho que eu preciso ser salvo. É por isso que a ação do Espírito Santo dá efeito ao sacrifício de Cristo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, da minha necessidade de Cristo, da minha necessidade de ser salvo, o Espírito Santo me revela que eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Aí, ele me conectando ao meu Salvador, quando eu autorizo e tomo posse disso pela fé, aí eu sou justificado. Justificado pela fé, porque eu tomei posse de algo que o Espírito Santo me estimulou, me convenceu e me conduziu. E eu aceitei. Agora, conectado ao meu Salvador, ele, com os seus méritos, operará em mim toda a salvação necessária. Então, o Espírito Santo, ele me entrega nos braços de Cristo e ele me mantém ligado a Cristo Jesus. Ele me estimula a que eu permaneça no caminho que é Cristo Jesus. E o Pai acolhe todo aquele que Cristo Jesus apresenta a ele, não é? Ok. Então, olha só. Ah, por quê? Aqui tem um detalhe interessante que eu queria comentar, uma dificuldade aqui, o quebra-cabeça dos samaritanos, né? Cristo deu uma ordem. Qual foi a ordem? Ao povo de Jerusalém, a Judéia, os samaritanos, até os gentios, os confins da terra. Pronto. Ele não deu aqui um grupo específico. Esta comissão de Cristo envolve a pregação do evangelho a todo ser humano, né? Então, nenhum grupo seria privilegiado, prestigiado, tá certo? Mas eles tinham uma grande dificuldade. Era tanta essa dificuldade que uma vez João, o seu jeitinho, ainda não, não totalmente convertido, né? Em uma certa ocasião, Lucas 9, 51, 56, há uma ocorrência ali de algo que ele recomendou a Cristo Jesus, que mandasse fogo do céu.
mandasse fogo no céu para carburizar aquele povo, aqueles gentios ali, aqueles samaritanos. Vão carburizar esse povo, manda fogo do céu. Interessante que assim que essa missão ela foi dada e foi se expandindo, e os samaritanos iam sendo alcançados, e João e Pedro foram enviados, né, para ministrar especialmente aos samaritanos. Então, aquele coração que havia pedido para mandar fogo do céu para carbonizar os samaritanos, agora estava pedindo fogo do céu para que descesse sobre eles. Agora é um fogo, não era o fogo que ele havia se referido antes, mas é o fogo do Espírito Santo. Então, João agora devia orar para que o fogo do Espírito Santo descesse sobre eles. Esse fogo que havia descido sobre si mesmo, né? Isso é algo realmente muito especial, algo que me chamou muita atenção. Por que a confusão? A confusão é a seguinte: uma vez batizado pelo Espírito Santo, batizado para sempre, por quê? É, Ellen White, ela vai dizer que Cristo cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Qual o significado disso? Que todo dia Jesus era batizado? Não. O significado é que esse batismo do Espírito Santo é uma dotação. Então, os termos batismo, recepção, dom, preenchimento, dotação, unção são sinônimos relacionados à experiência da recepção do Espírito Santo. Então, Jesus, a cada dia, vivia uma espécie de uma renovação, de uma continuidade no processo de uma dotação. Era um batismo que havia iniciado e tinha que dar uma sequência, né? E Cristo, no exercício do seu livre-arbítrio, buscava essa experiência. Então, o que que nos propõe é que nós vivamos a cada dia, na primeira hora de cada dia, no início de cada dia, uma busca especial por esse orvalho celestial, por esta chuva serôdia, por este derramamento extraordinário do Espírito Santo, que ocorre no primeiro nível para o plantio do Evangelho, e no segundo nível, numa fase mais adiantada, que vai se adiantando, vai nos preparando para a colheita, a produção dos frutos, dos maravilhosos frutos, né? Então, assim, há uma teologia, para terminar, uma teologia equivocada que busca focar na experiência, nas sensações. Então, tem gente que vai para a igreja e busca um culto emocional. E quando não encontra, sai da igreja dizendo: não senti o Espírito Santo hoje. Não tive aquele encontro com o Espírito Santo. Estou saindo vazio. Está saindo vazio porque entrou com o foco errado e saiu com o foco errado. Porque nós devemos ir à casa de Deus na, na reunião solene, na comunhão dos irmãos, para adoração e os louvores, para recebermos uma porção ainda mais especial da palavra de Deus e das expressões ali dos louvores, dos cânticos, feitos não segundo o nosso gosto, a nossa opinião, a nossa vontade, mas segundo aquilo que o Senhor Deus nos revela que devamos oferecer, mergulhado na graça, qualquer. Quando a gente mergulha na graça, a gente passa pelo processo de uma entrega compatível. Nada do que a gente tem para entregar para Deus é santo, justo, perfeito, puro. Nada. Tudo é maculado pelo pecado.
mas por meio da graça, é, a graça torna toda a nossa manifestação feita de forma consciente, em espírito e em verdade, com discernimento bíblico, a graça santifica e Cristo entrega para o Pai. Ele recebe, entrega para o Pai. E isso será reputado como justiça. Por quê? Porque passou pela graça. Se não passar pela graça, é abominação para Deus. O fato de eu ir à igreja pode ser um ato de adoração. Se na igreja eu viver a verdadeira experiência de louvores e de uma experiência na graça de Cristo Jesus, de um coração rendido a Deus, sem buscar algo voltado para mim mesmo, mas tudo que eu buscar terá que ser voltado apenas para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, esse movimento é feito pelo Espírito Santo e não é o movimento das sensações, do êxtase. E isso raramente poderá acontecer. Pode acontecer? Sim, mas raramente isso acontece. Exatamente para não dar, não oferecer esse hábito, né, de adorarmos a Deus por meio das sensações, né? A Bíblia nos ensina um único batismo. E a experiência com o Espírito Santo acontece na dotação, no desenvolvimento, na continuidade, no aprofundamento. Nós que recebemos a chuva temporã para o plantio, devemos seguir, não é? E vamos seguindo, seguindo, seguindo por essa experiência, e o Espírito Santo, ele vai nos concedendo a chuva serôdia. Quando começou a chuva serôdia, a gente nem sabe, mas a gente sabe que nós estamos buscando, pedindo, clamando, e o Espírito Santo está cuidando de nós. E vamos ali como pessoas submissas, caminhando diante do Senhor. Eu estava na TV Novo Tempo, conselheiro espiritual lá, e me passaram a ligação e disseram: Este senhor quer falar com um responsável pela Novo Tempo e nós passamos para você. Eu falei: Tá ok, então vamos conversar com ele. E ele me disse o seguinte: Olá, tudo bem? O meu amigo pediu para entrar em contato com vocês para dar uma mensagem. Eu disse: Mas que ótimo, seu amigo. Quem é o seu amigo? Ele disse: O Espírito Santo. Eu disse: Olha que interessante, o senhor é amigo do Espírito Santo? Sou, nós somos muito amigos. Qual que é a denominação cristã que o senhor frequenta? Ele disse, a católica. Ótimo, o senhor é católico, amigo do Espírito Santo. Qual o recado? Aí ele disse, o recado é o seguinte, o Espírito Santo me mandou dizer para vocês que vocês estão pregando o puro evangelho de Cristo Jesus. Está tudo certo. E que é para continuar pregando este evangelho. Vocês estão corretos naquilo que vocês estão pregando. Esse é o evangelho. E é para vocês continuarem. Aí eu disse, ok, o Espírito Santo te mandou dizer isso, sim? É só isso, então. Aí eu disse, mas me fale um pouquinho sobre a sua experiência com o Espírito Santo. Aí ele disse, nós somos amigos, simplesmente assim. Tá, mas me diga, como é que você começa o seu dia com ele? Aí ele disse, ele me acorda, eu me ajoelho e ele fala comigo. Eu fico em oração e conversando e ele me liga a Cristo Jesus, meu Salvador. E aí eu tenho bons momentos com Jesus Cristo por causa dele. E depois eu me levanto e ele me conduz a um texto bíblico e ele fala comigo por meio da Bíblia. E quando eu termino, eu saio de casa quase sem saber para onde vou, mas ele vai me mandando as pessoas que ele me deu as mensagens bíblicas para eu poder compartilhar. E assim o Espírito Santo vai atuando e tocando o coração das pessoas. Mas hoje ele pediu para eu falar com vocês. Olha só que interessante. Essa precisa ser a nossa experiência. Que tal? Nós precisamos deixar o Espírito Santo falar o nosso coração. Precisa ser uma experiência diária, contínua. É o Espírito Santo que tem que comandar a nossa vida. Deus nos abençoe a todos. Eu quero fazer só mais uma oração
E eu vou ter que sair rápido porque eu vou ter que entrar em outra live agora. Amém, pastor. Pode orar. Quero te agradecer, agradecer muito a vocês aqui por essa experiência, tá bom? Estamos juntos aí nessa busca. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pela luz que o teu Santo Espírito nos entrega. Sabemos que essa luz está plenamente em conformidade com a palavra, porque esta luz é que inspirou, é a ação do Espírito Santo que iluminou os seus profetas, e nós temos tudo que é suficiente para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e a operação do teu Santo Espírito na nossa vida. Dá-nos a chuva serôdia. Entrega-nos, por favor, para nos colocar conectados a Cristo Jesus no Santíssimo. Dá-nos o teu Espírito. Quebranta-nos, humilha-nos, mostra-nos a nossa realidade. Coloque em nós o temor ao Senhor e nos ligue definitivamente ao nosso Salvador. É isso que nós te imploramos, no nome de Cristo Jesus. Agradecidos. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe o senhor grandemente. Foi uma Amém. bênção. Uma bênção, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Foi ótimo. Agradecer a vocês. Fica com Deus, gente. Um Tchau, abraço, Amém, tchau. pastor. filho. Tchau.